vamos lá, abra por gentileza a sua Bíblia em Salmo 37, versículo 4. E eu quero que vocês anotem, por gentileza, o título da palavra de hoje, tá? Eu vou soltar aqui agora para vocês. Posso falar? Então vamos lá, diga assim comigo: a demora do homem tarda a bênção de Deus. Agora bem rapidinho, vai. A demora do homem tarda, diga, a bênção de Deus. Vamos entender isso então? Salmo 37, versículo 34. 37 e 34. Vamos lá, vamos para a palavra. Veja o que ele vai dizer. Eu vou ler tudo para vocês, mas eu vou ficar só com a primeira parte, tá? Diz assim, ó: espera no Senhor, e o que mais? E guarda o seu caminho, e te exaltará sobre para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem o quê? Desarraigados. Vamos pegar a primeira frase só. Espera no Senhor. Escuta o que eu vou falar para você. O segredo é esperar em quem? No Senhor. Quando você espera no homem, você se cansa. Quando você espera, pastor, eu tenho uma causa. Quando você espera em um juiz, no advogado, você se cansa. Esperar no Senhor, entenda bem, é esperar na palavra. Ô pastor, mas espera aí, esperar na palavra é esperar no Senhor? É. Quando você espera na palavra, você tem paciência. Quando você está fora da palavra, você é uma pessoa impaciente. Como assim, pastor? Vamos para o Salmo 40. Veja o que ele vai dizer. Salmo capítulo 40, verso 1. Diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor. Quem espera na palavra é uma pessoa paciente. Agora, a pessoa que espera no homem, ela vai se cansar, vai se frustrar. Ela, entenda bem, é uma pessoa inconstante, ela vai se cansar, ela vai ficar triste, ela vai ficar amargurada. Então, esperar em Deus, escute o que eu vou dizer, é esperar na palavra. Mas pastor, é fácil esperar na palavra? Não é. Mas para quem espera na palavra, a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, o Senhor, o que a Bíblia diz? Eu ouvi. E Ele renovarão as suas forças. Então, quando nós esperamos em Deus, Ele traz o renovo. Agora, esperar é fácil? Não. Mas olha o que acontece quando esperamos no homem. Vamos para Provérbios 13, 12. Vamos lá. Provérbios 13, 12. Olha o que a Bíblia vai dizer. Provérbios 13, 12. Posso ler? Diz: a esperança demorada, o que ela faz? Enfraquece o coração. Como assim, pastor? Cuidado para você não cair num erro de dizer assim: Deus está demorando. Eu uso uma frase que eu digo: Deus não chega atrasado nem adiantado, Deus chega na hora certa. Mas o mal do crente é quando ele começa a fazer algo, orar por algo, e ele diz: está demorando. Eu quero fazer duas perguntas para vocês, mas eu quero sinceridade e transparência de vocês. Posso contar com vocês? Sim ou não, gente? Então vamos lá. Eu quero só que você levante a mão, tá? Se você achar que não, você não levanta. Se achar que sim, você levanta. Vamos lá. Primeira pergunta. Deus demora em cumprir a sua promessa? Quem acha que Deus demora? Cadê a Maria? Vai com as outras? Ninguém? Vou perguntar de novo. Quem acha aqui que Deus demora? Então, abaixa as mãos. Agora, outra pergunta. Quero transparência de vocês, amém? Amigos, digam glória a Deus. Tá, segunda pergunta. Todos nós temos uma promessa de Deus, sim ou não? Você acha, você tem certeza, convicção, mas pastor, vamos mudar. Você acha que a sua bênção, a sua promessa que Deus lhe prometeu, está demorando? Levanta a mão. Meu Deus, gente. Eu vou perguntar de novo, gente. Não está demorando? Então tá bom. Jesus, deixa mais 30 anos esperando. Eu perguntei, gente. Vou perguntar de novo. Vamos para a primeira pergunta, de novo. Você acha que Deus demora em cumprir uma promessa? Quem acha que sim? Uma pessoa só, agora abaixa. Pastor, o que Deus tem para mim, eu acho, eu sei, está demorando, pastor. Levanta a mão. Irmão, gente, ninguém acha nada, meu Deus do céu. Misericórdia. Quem é que tem família aqui? Todo mundo da sua família é convertido?
Não? Então está demorando, né? Vocês não entenderam, vou perguntar de novo. Pastor, eu tenho promessa de Deus, mas ainda não aconteceu, está demorando. Olha como que agora vai, né? Tá. Agora presta atenção no pastor. Você vê que uma coisa parece que é diferente da outra e ao mesmo tempo parece que é igual? Calma que eu vou explicar. Deus nunca demora. E eu vou te provar na Bíblia isso hoje. Quando uma pessoa ela decide colocar a sua confiança ou esperar em alguém, ela vai se cansar. Porque jamais você pode esperar no homem. Você não pode esperar no homem. Você tem que esperar em Deus. Tá, então eu vou te provar que Deus não demora. Agora a segunda coisa, pastor, e por que eu acho que está demorando? Eu vou te provar agora as duas coisas. Primeiro vamos na questão de Deus. Vamos para 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vai. 2 Pedro 3, 9. Põe por favor na NVI. Vamos lá. NVI? É. Vamos lá, vamos ler todo mundo. Vamos lá para o plasma lá, gente. O Senhor, diga vocês, em cumprir a promessa. Para aqui. Aqui eu já respondi a primeira pergunta. Deus demora para cumprir uma promessa? Não. Pastor, se Deus não demora, por que a minha bênção está demorando? Por que o meu milagre não acontece? Por que a minha resposta não vem? Por que eu não sou curado? Por que a minha família não se converte? Eu já mostrei para você que o problema não está em Deus. Porque Deus não demora para cumprir, para curar, para libertar, para salvar. Deus não demora. Aí olha o que ele vai dizer agora. Como alguns julgam, fala, está demorando, eu não sei o que, eu estou esperando. Mas olha o que ele vai dizer agora. Mas Deus, Ele é paciente com vocês. Levanta a mão direita para o céu e diga assim, ó, Deus é paciente comigo. Você já falou várias vezes para um filho, não é assim, eu quero desse jeito, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assim. E muitas vezes você fala com paciência. Você vai falando com amor, até que vai chegar um ponto que você vai perder a paciência. Irmão, Deus tem falado várias vezes com a igreja. Deus tem falado várias vezes com você. A pergunta é, até quando Deus vai falar a mesma coisa? Que eu vou te provar, que Deus, para Ele cumprir uma promessa, para Deus cumprir uma promessa na minha vida e na tua vida, escuta o que eu vou falar agora. Primeiro você precisa cumprir o que Ele fala. Se você não cumprir o que Ele fala, jamais a promessa de Deus será realizada na tua vida. Deus não pode realizar algo na minha vida, se eu não realizo algo que Ele pede. Que isso, pastor? Verdade. O mal do crente é que ele pede, ele quer que Deus faz, mas ele não faz o que Deus manda. Aí a tua vida vai travar, ela vai barrar. Então ele tem paciência, ele fala uma vez, ele fala duas, ele usa o pastor da igreja, ele usa o obreiro, ele usa o missionário. E sempre, já pensou, já parou para pensar, que sempre quando você vê na igreja, Deus está falando a mesma coisa com você? Deus está falando a mesma coisa, mas aí a pessoa ela não percebe, ela dorme, ela fica vendo coisas, ela está com a cabeça longe, e Deus falando, e a Bíblia está dizendo que Ele é paciente, mas escuta o que eu vou falar, a misericórdia de Deus vai esticando, ó, tem uma hora que você fala, chega! Eu já te dei várias oportunidades, várias chances. Você não quer, você está desperdiçando. Então olha o que ele vai falar agora. Então ele é paciente e não quer que ninguém pereça. Todos nós sabemos. A vontade de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Esse é o plano da salvação, é o que Deus quer. Mas olha agora o que Deus espera para a promessa se cumprir. Vai, lê todo mundo agora. Mas... Não, tá fraco demais, gente. Vai, solta a voz aí, vai. Mas cheguem ao arrependimento. Agora eu quero ver se você pegou esse versículo. Quando é que uma promessa se cumpre na vida de um crente? Também. Mas quando? Quando ele se arrepende de algo que Deus fala para ele. Porque se você não faz o que Deus manda, jamais Deus vai fazer o que você pede. Isso é forte o que eu estou falando. O irmão veio aqui no altar e falou, pastor, Deus estava pedindo para mim. Deus deu 150 vezes mais para ele.
Então, enquanto você não tem o coração inclinado para Deus, Deus não vai fazer na tua vida. Como eu falei, não adianta você falar, ah, pastor, Deus está demorando. Deus pode estar demorando, mas não está, porque a Bíblia diz que Deus não demora. Quem demora é o homem, em se inclinar para Deus, em obedecer o que Deus manda, em fazer o que Ele manda. Então guarda isso, hein? Quando você faz o que Deus manda, Deus, Ele faz o que você pede. Deu para entender o que eu falei? Fala para o irmão que está ao seu lado, diga, quando você faz o que Deus manda, escreve isso aí para mim, Gabriel. Escreve na caneta, depois você me passa. Quando você faz o que Deus manda, pode falar assim para ele agora. Você vai receber o que você pede a Deus. Uma coisa liga a outra, tá? Então prova para mim, pastor. Diga agora. Vamos em Salmo 70. Vou te mostrar a oração do crente todo dia. Eu quero perguntar algo para você. O que você espera da parte de Deus é para quando? Diga para ontem. A cura que você quer é para quando? A saúde que você quer? A prosperidade? Para quando? Oh Deus, e o que o Senhor está pedindo para eles? É para quando? Você sabe. Mas por que você adia? Uma pessoa um dia falou assim para mim, pastor, quando Deus abrir uma porta de emprego, eu dou o dízimo. Eu falei, irmão, se você não está dando agora, você nunca vai dar. Para de fazer promessa para Deus. Tem gente que acha que quer comprar Deus, irmão. Eu falo que eu fiquei 5 anos na igreja, sem vínculo nenhum. Todo mês eu pegava o meu dízimo 0,0, eu dava o dízimo. O pastor falou, você é louco? Não, pastor, eu estou chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Porque eu estou, já você vai ver que eu vou falar. Você tem que adiantar. Você tem que adiantar, antecipar. Quer ver, por exemplo, oração de todo crente. Lê aí, vamos lá. Apressa-te, ó Deus. Todos nós temos pressa, irmão. Quer ver, por exemplo, campanha de segunda-feira da casa própria. Quem é que não tem pressa para esse ano entrar com a casa própria? Irmão, meu Deus do céu, só 3 aqui. Jesus, deixa a maioria no aluguel. Não, irmão, eu estou pregando fé para vocês, caramba. Eu estou falando, se você não falar a mesma linguagem que eu, estou indo para Roma, você está indo para outro lugar. Vou falar de novo. Quem tem fé? Pastor, eu tenho fé que eu vou sair do aluguel ainda esse ano. Estou falando sério, irmão. Não é você fazer uma cara de dor. Não, amém, glória a Deus, gente. Você tem que viver, irmão. Você tem que acreditar no que está sendo pregado. Tá, apressa-te, ó Deus. Oh, Deus, eu tenho pressa. É para ontem. Olha o que ele vai dizer agora. Segundo, em me livrar. Deus está falando de livramento, né? Ele pede. E apressa em ajudar-me. Então veja que a oração desse homem está falando de algo que é para quando? Para ontem, eu tenho pressa, eu preciso de pressa, é para ontem, é agora, Deus me ajuda. Irmão, e todo dia o que a gente pede para Deus tem que ser rápido. Deus, eu preciso disso, Deus ajuda-me, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Tá, só que vamos colocar na balança espiritual agora. Se você precisa de pressa, a pergunta é, será que Deus também não tem pressa quando Ele te dá uma missão? Quando Ele te dá uma responsabilidade, quando Ele te dá uma palavra? Eu vou falar uma coisa aqui agora, que eu quero que você preste bem atenção. Você está acompanhando o que está acontecendo nesse mundo? Vamos lá, então vamos lá. De um lado, guerra, quem é? Irã e Israel. Você sabe o que a Bíblia fala? Ai daquele que se levantar contra Israel. Daqui a pouco, irmão, os Estados Unidos vai entrar. Daqui a pouco do outro entra o Egito, a Coreia do Norte. A Bíblia diz que quando tiver 7 nações, 7, a Bíblia diz em Ezequiel que Deus vai mandar saraiva sobre a terra. Chuva de pedra para acabar, para Ele mostrar quem manda, quem governa. E o crente, irmão, ele está demorando. Ele não se converte, ele não passa pelas águas. Ele não toma uma decisão. Aí eu te pergunto, você é realmente uma pessoa preparada? Porque a volta de Cristo está aí, meu irmão. A pessoa vê um monte de coisa, ela está vendo aparecer na televisão, ela vê as notícias, mas ela não acorda para a vida.
Ah não, pastor, isso daí, irmão, a volta de Cristo está mais perto do que você imagina. E tem crente, um está na prostituição, o outro está no adultério, o outro está não sei o quê. Está na hora de acordar, irmão. A Bíblia diz que Deus só vai cumprir a promessa dele quando ele vê o crente, se arrependendo, indo para o arrependimento. Mas o crente parece, irmão, que ele lê a Bíblia, parece que ele está lendo um livro comum. Você sabe que isso aqui é a boca de Deus? Isso aqui é a palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: a palavra é a boca de Deus. Então quando a Bíblia está aberta, é a boca de Deus falando com você. Então veja, o que Deus fala para mim, o que Deus fala para você, diga assim: tem que ter pressa. Diga assim: irmão, você não pode demorar. Você quer ver, por exemplo? Não, responde para você: quanto tempo você está na igreja, irmão? 10 anos, 20 anos? Por que você ainda não se batizou? Primeira vez que eu preguei, para minha mãe, ela estava na igreja. Escuta o que eu vou falar para você. A minha mãe chegou e falou assim: filho, eu quero me batizar. Aonde tem água aqui? Tem que ser hoje, tem que ser agora. Minha mãe era do catolicismo. Não era nem dia de batismo. Eu falei: mãe, pera, calma. Oxa, você não vai morrer amanhã não. Calma. Mas ela queria entregar a vida dela para Deus, irmão. Por quê? Porque ela tinha pressa. E eu vou falar uma coisa para você. Tem gente, irmão, que está brincando com Deus. E Deus está dando a misericórdia. Deus está dizendo: é pressa. Tem que ser rápido. Vai, você está perdendo tempo. Você quer ver que eu vou te provar na Bíblia agora? Vai lá em Lucas 19. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a demora do homem tarda a bênção de Deus, irmão. Vai. Lucas 19. Tu vai ver que eu vou te mostrar agora. Vai. Agora eu vou falar sobre antecipar. Adiantar. Vai. Diz assim, e tendo Jesus entrado aonde? Em Jericó. Diga comigo, ele ia passando. Quem estava passando? Jesus é o quê? Acabei de falar. A palavra. O que está passando, gente? Você liga o rádio, o que tem no rádio? Você liga na televisão, o que tem? Tem gente pregando. A palavra não está passando? Jesus não está passando? Tá, não é falta de oportunidade. 2, diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era esse homem chefe dos publicanos, era rico. 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então vamos lá, você vai entender o que eu vou falar agora. Jesus, ele ia passando, Jesus estava passando, um certo homem chamado Zaqueu, ele descobre: ei gente, olha, Jesus vai passar aqui, fiquem atentos. Quando esse homem, ele consegue ouvir, alguém fala para ele, olha o que eu vou dizer agora, ele não perdeu tempo. Ele não parou no tempo. Peraí, Jesus de Nazaré é o Messias, ele vai passar por aqui. Jesus, o filho de Davi, vai passar aqui. Olha só o que esse homem faz. 4, vamos ler. Diz assim: e o quê? De novo. Não, mais forte, vai. Correndo. Eu pergunto para você, a oportunidade que você tem, que Jesus está dando para você, você está correndo ou você está esperando Jesus fazer alguma coisa para você? Porque eu acabei de mostrar, toda ação tem uma reação. Esse homem agora, Jesus ia passar. Ele não tinha passado, ele ia passar. O que esse homem faz? Olha para o pastor aqui agora, diga comigo, ele antecipa. Você quer ver, por exemplo? Tudo aquilo que não tem preparo, tudo aquilo que você faz aqui, de cabeça quente, vai dar errado, irmão. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Amanhã não é feriado? Tem gente que não antecipou uma viagem. Que não antecipou. Mas já chega aí e vê aquele calorzão, meio-dia. Eu não vou ficar aqui não, eu vou para a praia, vou pegar o carro, eu vou. Não vai ser um estresse para você. Não vai porque você não antecipou. Você não se preparou. O que era para ser algo bom, legal, prazeroso, vai ser o quê? Vai ser algo ruim, né? Porque não teve um preparo, a pessoa não se preparou. Mas é tão diferente quando você se prepara, não é verdade? Imagina, amanhã, meio-dia eu vou, pastor. Não, meio-dia já era para você estar tomando uma água com coco. Né? Apesar desse frio, né, pastor? Mas só estou dando um exemplo. Veja que ele se prepara, ele antecipa. Agora eu quero fazer uma pergunta, que é uma das maiores perguntas da Bíblia. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Você está antecipando a sua salvação? Pastor, como assim?
Eu estou correndo para me acertar? Eu estou correndo para ver Jesus? Eu estou correndo porque a qualquer momento Jesus volta, e aí? Tem gente que ouve a palavra, mas não se prepara. Ele não se prepara. Não me leva a mal, não conheço ninguém, não sei a vida de ninguém aqui, mas a pessoa, ela ouve a palavra, mas ainda continua fazendo coisa errada. Ela ouve a palavra, mas continua ainda, sabe, numa vida errada, numa prática errada. Zaqueu, ele procura, ele antecipa, ele se prepara. Se você for ler o versículo anterior, veja o que tinha lá. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da... Escuta, a multidão estava lá, eles estavam lá esperando Jesus entrar, não estava? Mas Zaqueu faz algo que a multidão não fez. Pastor, ele subiu na figueira. Não, ele correu. Ele correu. Eu posso falar uma coisa para você? Está na hora de correr, irmão. O tempo está passando. Está na hora de correr. Corra. Pastor, eu não fui batizado. Se batiza. Pastor, eu ainda não pedi perdão. Peça. Você sabe o que Jesus está falando com você. Você sabe o que ele está batendo na tecla. Dia após dia ele fala a mesma coisa com você. Dia após dia vem a mesma palavra para você. Não adianta você correr. Você vai vir para a igreja, Deus vai falar a mesma coisa. E sabe quando isso vai acabar? Quando você atender o que ele está pedindo. Não adianta. Pode ser o pastor, pode ser quem for. Você liga a televisão, ele está falando a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa. Procurava, a Bíblia diz que ele procurava ver. E quando ele decide antecipar, quando ele decide, sabe, adiantar, sabe o que acontece? Vai lá no versículo 4. E diz agora, correndo, subiu na figueira. Brava, né? Para o ver, porque ele havia de passar. Olha só, quando Jesus entra, onde ele estava? Diga assim, lá no alto. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, ele estava no alto. Ei, quando Jesus passar aqui, que ele vai passar aqui nessa igreja hoje, diga glória a Deus, você vai estar no alto ou você vai estar no meio da multidão? Veja, ele corre, ele antecipa, tá? Quando ele antecipa, aí Jesus entra. Olha o versículo 5, meu Deus, diga meu Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, diga ele chegou. Deixa eu fazer uma analogia, uma comparação. Mateus 25, a Bíblia diz, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 10 tinham a lâmpada, mas 5 só tinham a lâmpada e o quê? E o azeite. Da mesma forma que Jesus chegou, a Bíblia diz que o noivo também chegou. A lâmpada das 5 prudentes acendem, e as outras, não acende. Mas por quê? Porque não anteciparam. Não prepararam as suas lâmpadas, não colocaram o azeite. E se você pesquisar o que significa o azeite, na Bíblia o azeite representa o Espírito Santo. Irmão, tem crente na igreja, desculpa que eu vou falar, ele está na igreja, mas parece uma múmia. O pastor fala, ora, busca o Espírito Santo, ele está lá, parece uma estátua. Quem não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, não vai entrar no céu porque não pertence a Deus. Entenda, ter o Espírito Santo é você falar novas línguas, é você ter um comportamento diferente. E eu pergunto, quando o noivo voltar, a sua lâmpada vai acender ou vai ficar apagada? Porque a lâmpada nós temos. Mas será que eu tenho um azeite, irmão? Será que você tem azeite na cabeça? Será? Porque quando o noivo descer, diga, ai, 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 ai. Tem gente que vai brilhar, tem gente que vai apagar. Tem gente que vai subir, tem gente que vai descer. E eu te pergunto, e agora? Veja, tudo isso agora, porque Zaqueu antecipa. Zaqueu se prepara. Está na hora de você antecipar. Está na hora de você adiantar. Não, pastor, era para fazer ontem, eu já fiz. Diga glória a Deus, gente. Era para fazer. Não, já fiz, já me preparei. Ei, Cristo pode voltar a qualquer momento, eu estou preparado. Não brinque com a salvação, irmão. Salvação é algo sério. E eu tenho falado, o crente está brincando de modinha. O crente está brincando de ser crente. Um irmão esse dia falou, pastor, cuidado, hein, que até na igreja pode entrar o bebê reborn. Eu falei, pode entrar. As pessoas estão brincando, mas o diabo não brinca de ser diabo. A primeira oportunidade que você dá, ele veio senão a matar, a roubar e a destruir. Aquele homem não parou para ficar conversando. A Bíblia diz, não é para saudar ninguém pelo caminho. Seja um crente, entenda bem, equilibrado, um crente focado, porque se você parar no mundo, o que vai ter de gente falar que o que você está fazendo está errado, ele vai falar que o certo é errado, o errado é certo. Então o que eu devo fazer, pastor? Hebreus 12, a Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou parar, eu vou permanecer confiando, né, olhando para Jesus. Tudo bem, ele antecipa,
Agora, irmão, olha só como a Bíblia é real. Vai, põe lá onde nós estávamos. Olha agora o que eu vou te mostrar. Chegou Jesus àquele lugar. E olhando para onde? Para cima. Viu? Para tudo aqui agora. A Bíblia não fala que Jesus olhou para a multidão, irmão. Jesus olhou para a multidão? Tinha uma multidão na porta esperando ele. Tinha uma multidão. Irmão, a multidão representa a igreja. Quantas igrejas esperam a volta do noivo? Só que Jesus só vai olhar para quem antecipa. Jesus só vai olhar para quem está preparado. Porque no meio da multidão, tem gente que aponta o dedo, tem gente que fala, ih, não, Jesus olhou para um homem que antecipou. Diga glória a Deus, gente. É igual, só vou fazer uma analogia, é igual isso aqui, ó. A pessoa chega na hora, irmão, fala para mim que isso é mentira, vai para o pastor não acreditar. O irmão teve 2 semanas, ou mais, para fazer a escritura dele. Aí lá vem um pastor Leandro, pessoal, recolhe as escrituras, vamos colocar dentro do vaso para que seja conservado e tal. Aí sabe o que acontece? A pessoa, obreiro na caneta. Quantos dias você teve para preparar, para fazer? E você acha que Deus vai abençoar algo que foi feito agora, na hora? Não vai, irmão, porque a obra de Deus não funciona assim. Tem que adiantar. Meu Deus, eu estou aqui preparando, eu quero isso, a tua palavra diz, o Senhor me prometeu. Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim, ó, prepara, adianta, antecipa. Você lembra da Covid-19? Falaram, gente, compra as coisas, antecipa, deixa aí várias coisas em casa, porque vai fechar tudo. E o bobinho falava assim, vai nada. Porque tem gente que passou necessidade. Escuta o que eu estou falando. Antecipa, amigo. Antecipa. Porque se você não antecipar, você vai pagar para ver. E eu não quero pagar para ver. Alguém quer? Alguém quer? Antecipa. Antecipa. O olhar de Jesus só foi para Zaqueu. Agora você vai ver o que eu estou pregando é realidade. Vamos lá. E olhando viu, e disse-lhe Jesus para ele, Zaqueu, completa a frase aí. Mais forte, mais forte. O que Jesus estabelece na vida de Zaqueu agora? Ele mostra a vontade dele. É para ele descer? É para ele descer? Então olha para mim. Perdoa depressa. Não é no seu tempo não, tá? Eu não estou sentindo ainda que é o momento de perdoar. Ele não falou se é para sentir ou não. Ele mandou você fazer. Pastor, eu não senti ainda que é para me batizar. Quem falou para você sentir alguma coisa? Quem falou que é no seu tempo? Desce depressa. E ele podia falar assim, mas eu te conheço. Não, eu vou só soltar uma frase para você. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, irmão. Perdoa depressa. Cuide do próximo depressa. Seja fiel no dízimo depressa. Toma vergonha na cara depressa, irmão. Desculpa o que eu estou falando, mas é verdade. Não brinque, irmão. Zaqueu, ele estava falando com um homem, que se você conhecer a história, era um homem que era considerado ladrão. E ele fala, desce depressa. Em outras palavras, se converta depressa, Zaqueu. E o Zaqueu entendeu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí ele estabelece outra coisa, irmão. Diga primeiro, ele fala assim, desce depressa. Então, o que Deus pede? Diga pressa. Segundo, o que ele vai dizer? Porque hoje me convém pousar em sua casa. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Quando você faz o que Deus manda você fazer depressa, quando é que eu recebo a promessa dele? Na mesma hora que eu faço o que ele manda. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Na mesma hora que você faz o que Deus manda, automaticamente a tua promessa é liberada. Mas se você não faz, pastor, eu vou fazer só amanhã. É amanhã que acontece. Pastor, eu vou deixar para outro dia. É só no outro dia. E eu vou dizer uma coisa para você. Insisto em falar. Não adianta tampar o sol com a... Não adianta. Se você não falar para ele e não fizer o que ele está mandando, nunca ele vai aceitar o teu pedido. Desce. Agora a atitude era de quem? De Zaqueu. Eu desço ou não desço? Só que, você sabe que tem gente que obedece? Diga comigo, tem gente que obedece. Mas obedece no tempo dele. Do jeito dele. E não é assim, irmão. Amanhã eu vou. Depois eu faço a vida. Não. É agora, Zaqueu. Diga para o irmão que está do seu lado. Diga ou vai ou racha, irmão.
É agora. Vai para cima. Desce. Você tem um problema lá no banco? Resolve. Não deixa o teu nome sujo, não. Põe a tua casa em ordem. Resolve. O irmão estava com uma situação, ele falou assim: Deus, o Senhor sabe que eu estou com espírito de inocência. O Senhor me conhece. Se o Senhor encontrar algo errado em mim, o Senhor me mata agora. Na mesma hora, Deus resolveu a situação dele. Está na hora de resolver, irmão. Entra ano e sai ano, você ouve a mesma palavra, mas você não tem pressa. E é por isso que você fala: ai, Deus demora. Deus não demora nada. Quem demora é o homem. Deus não demora. Eu não provei para vocês? Vamos ler de novo? 2 Pedro, põe de novo aí, Gabriel. Eu vou ler de novo para você, ó. Vamos lá, põe aí, por favor. O Senhor, muda aí, meu filho, NVI. Vamos lá, diga assim, ó, vai. O Senhor não demora em cumprir a sua. Mas por quê? Porque Ele espera o homem se arrepender. Aí eu vou pular agora, né? Todo mundo conhece a história. O que o Zaqueu falou quando ele estava diante de Jesus? Senhor, eu sou um ladrão, eu vou devolver quantas vezes? 4 vezes mais do que eu roubei. Quer ver agora o que acontece com ele? Irmão, Jesus, você faz a tua parte, Ele faz a dele. Volta lá, olha o versículo 9 agora. Vai, versículo 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porém, hoje veio salvação a essa casa. Quando a salvação veio? Olha para mim aqui. A salvação veio na hora, não veio? Mas por que veio na hora? Porque ele atendeu depressa o que o Senhor pediu. Não adianta você, entenda bem, pedir algo para Deus se você não faz o que Ele pede. Vai passar, meu irmão, anos e anos. Você está lá pedindo: eu quero a minha casa própria. Deus não vai dar se você não atende o que Ele pede. Se você não faz o que Ele pede. Então o Zaqueu foi abençoado naquela hora, naquele dia veio salvação para aquela casa, porque ele atendeu o que o Senhor falou. Quer ver o segundo exemplo? Vamos para Isaías 38. Não demore em fazer o que Deus manda, irmão. Não demora, acerta a sua vida. Acerta. Eu só estou falando, essa guerra de Israel e a guerra de Irã, do Irã, amigo, é só um sinal que a volta de Cristo está mais perto que você imagina. A Bíblia diz, quando for as 7 nações, ai. Vamos lá, Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, então praticamente ele estava à beira da morte. Veio a ele o profeta, né, Isaías, filho de Amós, e disse, vamos lá, assim diz o Senhor, qual foi a palavra? Põe em ordem a sua casa, morrerás e não? Ô Ezequias, põe em ordem a sua casa. Essa foi a palavra, irmão. O profeta se ausenta, o profeta sai dali. Agora era aquele homem e Deus, irmão. O pastor prega, o que você vai fazer com essa palavra já não é mais comigo. A decisão que você vai tomar já não é minha, porque eu te passei a palavra. Tá, quando aquele homem se ausenta, o profeta, o que o Ezequias faz? A Bíblia diz que ele vira o rosto, vamos ler lá? Vamos ler? Vai, 2. Diz assim, ó, e então ele virou o rosto para a parede e orou. Peraí, ele demorou para orar? Ele demorou para falar com Deus? Não, na mesma hora ele, Senhor, olha para mim, eu estou perdido, eu estou morrendo, Deus. Mas aí, lembra o que o pastor falou? Deus espera o homem, entenda bem, para se arrepender. Mas até quando que Deus vai esperar? Até o dia da morte. Ó, ele vai bater na sua porta hoje, amanhã. Assim, meu irmão, são vários dias, até você atender. Por exemplo, alguém já te deve alguma coisa? Ou está devendo? Você manda mensagem, né? Ô, você não vai me pagar não, miserável? Ô, não vai pagar não? Quando é que você vai parar de falar com ele? Quando ele pagar você e pagar os juros. Não, tem que pagar direito, tem que pagar. Então, a mesma coisa. O crente tem uma dívida com Deus, no bom sentido. De falar com Deus, Deus, eu preciso me acertar. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Aí o camarada ora, se arrepende, fala o que estava acontecendo. Vai, 3. Diz assim, ó. Disse a Senhor, lembra-te. Tem uma coisa que Deus, irmão, tem, diga assim comigo, é uma boa memória, uma boa mente. Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Lembra, peço que andei diante de ti, em verdade com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Completa vocês. Vamos entender aqui, põe lá 2 Pedro. Ele chorou? Põe 2 Pedro. Finalzinho agora, vamos lá, finalzinho. Vai, mas Ele quer que todos cheguem
aquela palavra foi para aquele homem se arrepender. Quando as lágrimas desceram e aquele homem sentiu a dor, irmão, do que ele fez, pronto, não vai morrer mais. Mas por quê, pastor? Volta lá. Olha agora, irmão, volta lá. Vai, Isaías. Olha agora. Então, no ato, na hora, veio a palavra de quem? Eu imagino Isaías assim, ó. Ele vai, agora pronto, você vai embora. Volta de novo, Isaías. Oh, caramba, mas já? Pois é, irmão. Escuta o que eu vou falar para você. Você pode fazer isso hoje com Deus. Ao sair daqui, até você chegar em casa, o milagre já aconteceu. Já aconteceu, amigo. Mas por quê? Veio a palavra do Senhor dizendo, volta lá, volta para ele. Mas o que? Volta, Isaías. 5. Vai e diz, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, eu ouvi a tua oração, ouvi e vi as tuas lágrimas. Agora completa vocês. O homem foi curado e mais. Deus deu 15 vezes mais para ele. Você que está aí, irmão, pensando que, pastor, escondeu o que eu estou fazendo, pastor, vai me trazer um lucro, pastor, vai nada. Vou dizer mais, se você não se arrepender, as promessas de Deus não irão se cumprir. Não vai, irmão. E depois não adianta falar que Deus é o culpado, tá? Porque Deus não é o culpado de nada. Ele demora? Quem é que demora? Levanta assim a mão para o céu e diga, eu. Qual é o seu nome? Eu. Fala, eu. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga você. Irmão. Para terminar, posso terminar? Vai em Isaías 30, 18. Agora eu acabo aqui para a gente orar. Rapidez, irmão, rapidez, para de ser lerdo. Olha o que a Bíblia vai dizer agora. Ele veio. Contudo, o Senhor... Diga para o irmão que está ao seu lado. Ele está te esperando. Mas ele espera o quê? O momento de ser bondoso com vocês. E qual é o momento? Quando o homem se arrepende. Olha uma canção que diz assim, ó. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. É a chance que Deus está te dando. É a oportunidade. Ele está sendo bondoso, irmão. Mas olha o que ele vai dizer agora. Ele ainda se levantará, aleluia, para mostrar compaixão a vocês. O homem pode cair não sei quantas vezes, irmão. Ele continua com os braços abertos, esperando o arrependimento. Esperando. Porque automaticamente, quando o homem se arrepende, automaticamente a bênção é liberada para você. Aí ele vai falar agora, pois o Senhor é Deus. E Deus do quê? De justiça. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele espera. Ou seja, felizes são aqueles que esperam no... Mas olha para mim aqui agora. Quando você faz a sua parte, pode esperar nele, porque não vai demorar muito não. Aí você tem peito para dizer assim, Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou. Aí você deixa com ele, porque ele não vai te abandonar. Eu mostrei para vocês, Zaqueu, depressa, fez depressa ele foi abençoado. Ezequias orou depressa, ele foi abençoado depressa. E no seu caso, por que está demorando? Será que você é lento? Ou você, pastor, eu preciso agir com pressa mesmo. Sair dessa reunião, eu vou pegar o telefone e vou me acertar. Amanhã eu vou no banco. Pastor, amanhã eu vou procurar quem tem que procurar. Chega, você vai ver. O que era para o ano passado, que era para o outro ano, 2027, Deus vai mandar para você esse ano. Sabe por quê? Porque você antecipou. Pode aplaudir Jesus bem forte. Fica de pé que nós vamos orar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga antecipa. Irmão. Vou falar de novo, hein? A demora do homem tarda a... De novo, a demora do homem tarda a bênção. Hoje a Emily, cadê a Emily? Chama a Emily para mim lá. Chama a Emily para mim lá, que hoje ela cantou aqui e tocou. E ela soltou o tom lá em cima. Vou falar para ela tocar aqui, vocês ajudam aí. Vamos lá. Então, olha para o pastor aqui agora. Se prepara. Mas se prepara. Mas por quê, pastor? Quem antecipa? Quem antecipa? Quem antecipa faz Deus olhar para ele. Deu para entender? Crente tem que ser rápido, irmão. Vamos que é para hoje, Emily. Vamos porque é para hoje. Corre. Antecipa. Você sabe por que tem crente que fala assim, pastor, vou falar, não vai ficar magoado comigo não, né?
Quem aqui já ficou na rua porque acabou a gasolina? Ninguém quer mostrar agora, ninguém quer falar, né? Quem já ficou na rua porque acabou a gasolina? Levanta a mão assim. Sabe por quê? Você não antecipou. Fica colocando uma miséria, né? 20 reais, 30 reais. Enche o tanque logo, irmão. Antecipa. Não, porque antecipa. Você nunca vai ficar na mão. Ele nunca vai deixar você na mão. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra.